meio da agitação do boliche, Topeira observa Eugênia e Celeste conversando e, com um movimento rápido, se aproxima delas. Ele observa discretamente ao redor, antes de falar, baixando um pouco a voz. Preciso pedir algo, mas é importante que seja um segredo entre nós três. Eugênia, surpresa, olha para ele com um leve franzir de sobrancelhas e responde curiosa: o que você tem em mente? Topeira lança um olhar furtivo e, com um tom grave, explica: eu descobri que no casamento da Bia e do Beto, amanhã, o Juliano vai fazer algo. Eu sei o que é e vou impedir. Celeste, cruzando os braços e levantando uma sobrancelha, observa Topeira com ceticismo antes de fazer um comentário, meio irônico. Se você realmente conseguir fazer isso, vai estar fazendo um grande favor ao Beto. Afinal, ele não tem a menor intenção de se casar, né? Topeira, um pouco impaciente, balança a cabeça, tentando desviar do assunto, e responde: não é isso que quero impedir. Mas se precisar, posso acabar com esse casamento também. Vai ser fácil, só que eu preciso de uma ajudinha de vocês. Eugênia suspira profundamente, coloca uma mão na cintura e olha para Celeste, ponderando a proposta. Depois, ela diz, com um leve tom de desconfiança: embora eu duvide que você consiga fazer algo contra o Juliano, aceito ajudar. Mas me diga, o que exatamente você quer que a gente faça? Topeira sorri de forma confiante e, com um gesto de vitória, responde: preciso da chave da casa da Bia. Celeste dá um passo para trás, com um olhar desconfiado, e comenta, meio rindo: eu sabia que você iria querer invadir a casa dos Alencar. Mas, sinceramente, quem sabe o que você vai fazer com isso? Topeira, agora visivelmente mais sério, segura as mãos juntas, como se estivesse pedindo um favor grande demais, e diz: por favor, confiem em mim. Eu sei que isso vai funcionar. Eugênia dá um longo suspiro, olhando entre Celeste e Topeira. Finalmente, ela parece se decidir e, com um leve aceno, responde: está bem, vou pegar a chave. Mas veja o que vai fazer, porque se a Bia descobrir, ela vai desconfiar de nós duas. Mais tarde, no escritório, Juliano conversa com Maristela. Ele se encosta na mesa, claramente planejando algo, e fala com uma confiança ameaçadora: estou quase conseguindo reunir as provas contra a Clarice. No dia do casamento da Bia, o delegado vai acreditar em tudo o que eu disser. Vou convencê-lo de que ela me viu com a Valéria e que foi ela quem me empurrou. Maristela, com os olhos desconfiados, olha para o filho, avaliando a situação. Ela cruza os braços e diz, com um tom de alerta: você tem certeza de que essas provas vão convencer? Senão, vai ser apenas a sua palavra contra a dela. Juliano dá de ombros, com um sorriso confiante, e responde: confia em mim, mãe. Eu aprendi direitinho com você. Enquanto isso, Eugênia e Celeste se encontram com Bia. Celeste, com um sorriso dissimulado, tenta distrair a jovem, enquanto Eugênia, discretamente, pega a chave da casa da Bia de sua bolsa. Sem que Bia perceba, ela entrega a chave para Topeira, que a recebe com um brilho nos olhos. Eu sabia que você ia conseguir, diz Topeira, com um sorriso de satisfação. Eugênia, preocupada, olha para ele com expressão nervosa e diz: cuidado com o que você vai fazer, Topeira. Se a Bia perceber que a chave sumiu, ela vai começar a desconfiar de mim
e da Celeste. Não muito tempo depois, Topeira chega na casa dos Alencar. Ele olha ao redor, garantindo que ninguém esteja por perto, e entra na residência com uma calma surpreendente ao perceber que Juliano e Maristela estão ocupados no escritório. Ele se move rapidamente, vasculhando as gavetas com mãos ágeis. Ele revira tudo: caixas, papéis, até as roupas, mas não encontra nada de interessante. Frustrado, Topeira sussurra para si mesmo, com a expressão fechada. Ele não deve esconder nada aqui por causa da Clarice. Só me resta procurar em outro lugar. Com um olhar determinado, Topeira decide ir para o quarto de Maristela. Ele entra sem fazer barulho, seus passos silenciosos, como um gato. Lá, ele começa a vasculhar as gavetas, até que, com um brilho nos olhos, encontra algo. Topeira pega um envelope do fundo de uma gaveta e, ao olhar o conteúdo, seus olhos se arregalam de surpresa. Ele murmura para si mesmo, atônito: "Meu Deus, são documentos da Valéria. E essas cartas, será que a Marcela escreveu fingindo ser a Valéria?" No momento em que ele tenta se aprofundar mais, Topeira encontra um diário. Ele sorri largo, um sorriso que mistura excitação e alívio, e diz: "Pelo que está escrito aqui, existe outro envelope, um que guarda provas do que aconteceu naquele dia. Mas que provas são essas? E onde estão?" De repente, Topeira escuta passos vindo em direção ao quarto. Ele entra em pânico e rapidamente se esconde, tentando manter a calma. Maristela entra no quarto e, ao abrir um cofre, ela tira um montante de dinheiro das gavetas. Ela olha as notas com uma expressão satisfeita e diz, com um tom calculista: "Eu não planejava gastar agora, mas se isso for necessário para salvar o meu filho, vou gastar sim." Topeira, curioso e ainda tenso, decide seguir Maristela discretamente. No andar de baixo, ele flagra Juliano conversando com um homem e começa a ouvir a conversa, se escondendo para não ser notado. Quando Juliano, com uma calma perturbadora, diz: "Então está combinado. Você vai dizer que era o motorista da minha mãe, que viu tudo o que a Clarice fez naquele dia, e ainda vai contar que a Clarice me pagou para desaparecer." Topeira se congela, sentindo o peso das palavras de Juliano, e tenta se manter o mais quieto possível. O homem com quem Juliano fala concorda, e Juliano continua, dessa vez com um tom de ironia: "Está tudo sob controle. Vou conseguir dar o próximo passo." No dia seguinte, a igreja começa a se encher de convidados para o tão esperado casamento de Bia e Beto. Os olhos de Beto se cruzam com os de Lia, e embora não digam uma palavra, o olhar entre eles é carregado de emoções não expressas. Beto sente um nó na garganta, enquanto Lia, com os olhos marejados, tenta esconder o turbilhão de sentimentos. Eles se observam por um instante, mas as palavras ficam presas, como se o peso do momento os impedisse de se comunicar. Do lado de fora, Bia, se preparando para entrar na igreja, se aproxima de Maristela e, com uma expressão de curiosidade, pergunta: "Cadê o Derry? Ele não vai me levar até o altar?" Maristela, com um sorriso amarelo e tentando disfarçar a ansiedade, responde, acenando com a cabeça: "O Juliano precisou fazer uma coisa urgente, minha filha. Mas não se preocupe, não começaremos sem ele." Enquanto isso, Juliano chega na delegacia com um semblante sério.
sua presença imponente no ambiente. Ele se aproxima do delegado e, sem rodeios, diz: "Preciso fazer uma denúncia urgente." O delegado, surpreso, o olha e questiona: "Que tipo de denúncia?" Juliano faz um gesto com a mão, chamando sua falsa testemunha, e, com um tom confiante, começa a falar: "Esse homem viu minha esposa fazendo algo horrível. Ele pode confirmar tudo o que aconteceu no dia da perfumaria. Ela empurrou uma mulher chamada Valéria. E mais, ela me pagou para que eu ficasse em silêncio." O delegado, em choque, apenas observa a cena. Juliano, então, com um sorriso de vitória, acrescenta: "E trouxe o bancário com as provas dessa transferência que minha esposa fez." A tensão aumenta à medida que os eventos se desenrolam e o dia do casamento se aproxima. Topeira, agora com mais pressa, vai atrás de Zélia, que, visivelmente agitada, parece tentar manter a calma diante da situação. Topeira, com um olhar determinado, se aproxima dela e pergunta com firmeza: "Onde a Maristela guarda coisas importantes?" Zélia, visivelmente nervosa, dá um passo para trás e responde: "Eu não tenho tempo para isso agora, garoto." Mas Topeira não desiste e insiste, com um tom mais urgente: "Eu preciso que você me diga. Eu disse que me vingaria do Juliano e estou perto de conseguir." Zélia suspira fundo e, com uma expressão de resignação, responde: "No cofre da perfumaria carioca Topeira." Determinado, não perde tempo e, com um último olhar para Zélia, diz: "Chegue ao casamento e tente despistar o Juliano. Eu prometo que estarei lá a tempo." Com passos rápidos e discretos, Topeira chega à perfumaria carioca. Ele observa o local vazio, o que o deixa aliviado. Sem perder tempo, ele se dirige à sala de Maristela. Ao ver o cofre escondido atrás de um quadro, Topeira não consegue evitar um sorriso satisfeito. Ele murmura, quase como se falasse consigo mesmo: "Ainda bem que assisti a filmes suficientes para saber como abrir um cofre." Com destreza, ele utiliza um ímã para manipular o mecanismo, até que finalmente o cofre se abre. Mas ao olhar o interior, ele franze a testa, surpreso. Não encontra o envelope que tanto procurava. Topeira, visivelmente frustrado, explode em um suspiro de raiva. "Isso não pode ser. Era a minha única chance." Ele analisa o cofre novamente e, com mais atenção, percebe um fundo falso. Depois de algum esforço, Topeira consegue retirar o envelope escondido. Ao abrir, sua expressão muda para um misto de choque e satisfação. "Meu Deus, isso é muito pior do que eu imaginava, mas é exatamente o que eu preciso para desmascarar esse imbecil." Agora, o casamento se aproxima e, com ele, a tensão se intensifica. Juliano chega ao local e, com um ar de triunfo, pede para que o delegado o aguarde no momento certo. Bia, vendo o pai, sente um alívio profundo e, com um gesto sutil, dá o sinal para o início da cerimônia. Juliano, com um ar de controle, leva Bia até o altar, mas Beto, de longe, não consegue olhar para sua noiva. Clarice e Beatriz, em silêncio, trocam um olhar preocupado. Algo parece estar prestes a acontecer e ambas sentem isso intensamente. Clarice, com um leve movimento, se vira para Beatriz e, com um tom tenso, avisa: "Não gosto nada disso. Acho que seria melhor a gente ir embora." Beatriz,
Sentindo a pressão, responde com um tom firme: Eu sei, mas vá na frente. Eu vou atrás.